Oiê, chiquitos, chiquitas, que tal? Bem? Ok, vamos para mais uma aula de espanhol. Essa vai ser uma aula bem sucinta, tá? A gente vai fazer uma pequena revisão, sendo que agora sem muitos assuntos, igual foi a aula de semana passada. Mais compacto, tá? Vamos lá. Hoje a gente vai começar pelas las conjunciones. Coloquei aqui o conceito. La conjunción es una parte de la oración cuya función es la de unir sintagmas u oraciones, né? Então, a conjunção, assim como na língua portuguesa, né? E a função dela é juntar as palavrinhas, uma a outra, tanto nas orações como no sentido de sintagma. Vamos lá. Esse aqui tem nome, olha, se chama copulativas. Ela é composta por I, E, Mi e Que. Pero hoy estudaremos solo I e E. Solamente estas acá, tá? Em português significa o nosso E, tudo bem? Ó, se usa la conjunción I para enlaçar ideias ou cláusulas. Aqui vamos a um exemplo. Juan e Pedro são amigos. Qual foi a conjunção que uniu aqui nessa oração? Olha, foi o I. Mas o que significa o I? O E. Lembra que é uma conjunção copulativa? Ela pode unir, e ela uniu. Vamos ver se a gente tem um outro exemplo. Se usa E quando a palavra seguinte empieza por I ou I. HI é o mesmo som. Para evitar a cacofonia. A cacofonia a gente já explicou aqui, né? Que é um som desagradável. Lá eles têm esse cuidado. A gente não pode colocar um Y aqui, tacar Y em tudo. Por quê? Qual é o meu macete? Eu tenho que observar que, olha, em inglês começa com I. O que tá pedindo aqui, ó? Começa por I ou HI? Opa, não posso colocar iegra, não posso colocar o Y. Então, eu tenho que colocar o E, que é igual ao nosso E mesmo. Então, aqui, ele fala espanhol em inglês. Él habla espanhol em inglês, ok? Aí, aqui tá dizendo, se mantém o uso de la Y, né, da iegra, quando a seguinte palavra, aqui é a palavra, não vou conseguir consertar, começa por um ditongo e, olha aqui, vamos ver, prestar atenção aqui, opa, tem um H, ok, mas eu tenho I, tudo bem, dá para colocar o E, opa, aqui já não tenho mais, ó. O H, o I, poderia ser, mas eu tenho o E, aqui tem um encontro vocálico, peraí, Manu, só um momento, eu tô passando a aula. E também criando ao princípio uma interrogação. Exemplo: Pablo compra alumínio e hierro. Ok? Aqui não rolou a interrogação. Pensei que era o exemplo da interrogação. Mas enfim, Pablo compra alumínio e ferro. Mas tia, você não tinha que colocar o E porque começa com H? Então, eu sei que tem H, eu sei que tem I, mas aqui eu tenho a presença de um E, tem um encontro vocálico aqui. Então, olha, eu já me ligo. Opa, não vou colocar o E. Eu tenho que me ligar que existe um ditongo aí na história. Então, eu coloco a iegra, coloco o I, Y, no caso, né? Vamos lá? Essa parte aqui eu acho que eu não deixei claro. Esse Y, né, essa conjunção, também ela pode ser usada numa interrogação. Vamos ver se a gente tem um exemplo? Não, a gente não tem um exemplo, mas eu deixei o exemplo aqui, só um momento. Isadora, onde está? Isadora, onde estás? Quando eu falo Isadora, eu tô falando uma pergunta. Mas a Isadora não começa com I, tia? Eu não posso colocar o E, não, eu tenho que colocar o Y, porque é uma pergunta, foi naquela questão. Las conjunciones alternativas são conjunções que servem para alternar ou também elegir, né, ou também escolher uma
dos afirmaciones que se hacen en una oración. Aqui é en, eu não sei trocar. Espera aí, vamos lá. Las conjunciones alternativas são. A gente saiu da copulativa, a gente está indo para a alternativa. Alternativa o nome já diz, né? Ou uma coisa ou outra, né? Aqui a gente tem a presença do o e do u. Mas hoje a gente vai estudar só, ela existe mais, mas aqui eu só deixei o exemplo do o e do u, tá? Quando a gente coloca o, que é o nosso ou quando a gente coloca u, quando é o nosso ou também, sendo que lá fala u, é um pouco confuso, mas a prática a gente vai pegando o domínio. Número 1, se usa a conjunção o para denotar alternativa ou diferença. Exemplo, viajo ao Peru por 3 ou 4 meses. Opa, coloquei o, quer dizer ou, sim. 4, começa com que letra? Com C. Posso colocar, tô correta, numa boa. E aqui, ó, desejas vinho tinto ou branco? Correto, posso usar numa boa. Agora aqui, porque aqui eu tenho a presença do B. Se utiliza a conjunção U quando a palavra, que é palavra, não vou saber trocar, seguinte começa com o, ou também o, mesma pronúncia, para evitar a cacofonia. Mais uma vez, a gente tem que fazer essa troquinha chata, mas é necessário, né, para a gente caminhar correto com a gramática. Exemplo, dame 7 ou 8 dólares. Dame 7 ou 8 dólares. Por que eu coloquei U? Eu coloquei o U aqui, olha, vamos prestar atenção. Olha aqui, eu tenho a presença da vogal O. Se eu tenho a presença da vogal O, se eu... Tem alguém chamando? Se eu tenho a presença do... Desculpa, gente. Se eu tenho a presença do O na frente, então eu coloco o U. Aqui. Prefieres México ou Honduras? Opa, tia, você botou o U de novo. Sim, olha. H-O. É só prestar atenção. Tem a presença do O? Tem a presença H-O? Beleza. Então tá correto. Então eu posso usar o U. Olha só, vamos lá. Exercícios conjunciones. Aqui vai ter um exercício de tudo aquilo que a tia estava explicando, tá? Vocês vão prestar atenção na frase e vocês vão colocar. Ou vocês vão colocar o iegra, ou o e, ou o o e o u, tá? São essas duas possibilidades, falam das conjunções copulativas e as conjunções alternativas. Tudo bem? Um abraço para vocês, sexto ano.